Alô, pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui no Fórum de Iporá e vamos conversar com o Dr. Wander, juiz de direito da comarca. Ele que chegou aqui na cidade, assumiu em 29 de junho deste ano, pouco mais de 3 meses aqui no Fórum. E nós vamos saber como é que estão os trabalhos na cidade de Iporá. Bom dia. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos veem, e desejar a vocês toda paz, prosperidade, e cumprimentá-los em nome daquele a quem eu sou enviado, aquele que eu creio que pode fazer tudo por nós, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa paz eu vos cumprimento e dizer da minha satisfação de estar aqui na cidade de Iporá, uma cidade pujante no oeste goiano, uma cidade que eu escolhi para dar continuidade à minha vida, à minha carreira, dar continuidade à constituição da minha família, e cheguei para Iporá, pretendo aqui permanecer por um período que eu reputo longo. Os trabalhos nessa comarca, em verdade, estavam demasiadamente travados. Essa comarca, especificamente na vara que eu assumi, é uma vara que jamais contou com um juiz titular. Por essa razão, os trabalhos aqui estavam bem travados, estavam demasiadamente acumulados, mas com um esforço contínuo e repetido dos servidores que estão no gabinete, da assessoria, deste juiz, nós temos levado a prestação jurisdicional com um pouco mais de celeridade e com a expectativa, com a perspectiva de que em um período relativamente satisfatório nós possamos colocar os trabalhos em dia, aniquilando feitos, processos que em determinados momentos assumem espaço de nosso esforço de forma desnecessária, processos que já deveriam ser arquivados, processos que não deveriam estar tramitando nessa vara por circunstâncias outras, como a competência de outro juiz, de outra comarca. Nós estamos analisando todas essas situações e em breve nós estaremos com a comarca em dias, com a atuação de um juiz titular nesta unidade jurisdicional. Dr. Wander, uma questão que está muito polêmica aí nas ruas, está se discutindo muito, é quanto à eleição do Sindicato Rural. O senhor recentemente proferiu aí uma sentença quanto a essa questão, suspendendo o processo eleitoral. Explica melhor para que possamos entender esse processo e os próximos passos aí quanto a essa eleição. Bom, com relação a essa questão, sem adentrar ao mérito, porque a lei diz que ao magistrado não é dado tecer comentários a respeito de processo que esteja em andamento. O Código de Ética da Magistratura ele veda essa conduta com relação apenas ao procedimento que está tramitando na segunda vara da comarca de Iporá. Acontece da seguinte forma: está tramitando nessa vara uma ação cautelar. Esta ação cautelar, ela tem, como a própria nomenclatura já nos enuncia, ela tem o condão, ou seja, tem a atribuição de dar uma cautela sobre determinado fato. Que fato é esse, nesse caso? A eleição. Diz a parte autora nessa ação que estaria sendo cerceado alguns de seus direitos, direito a acesso à informação, direito a acesso a documentos, e isso estaria impedindo ela de fazer parte de um processo eletivo de forma a garantir-lhe a igualdade, a isonomia, a
paridade para se disputar de forma igual. O que acontece? Caso esse argumento seja verídico, em havendo a realização da eleição, o direito dela ficaria tolhido, ficaria aniquilado. Por essa razão, o juiz, vislumbrando que havia indícios de que as alegações dela eram verdadeiras, apenas indícios, ele acautela o direito de uma igualdade no pleito eleitoral, ele dá uma cautela. Então, ele suspende o processo eleitoral para que se investigue aquela situação, se é verídica, se não é verídica, porque se o juiz deixar para decidir no final do processo, pode ser que o pleito eleitoral já tenha terminado e o direito da parte seja prejudicado. Por isso, é apenas uma cautela para que o direito não seja prejudicado ao final do processo. Dessa forma, o juiz, vislumbrando indícios, apenas indícios, ele concede a cautela, a tutela cautelar de forma antecipada ao que se comumente chama de liminar. Em verdade, não foi uma sentença, trata-se de uma decisão precária, uma decisão prematura, que pode ser mudada ou pelo próprio juiz em uma forma de retratação, ou também pelo órgão superior, nesse caso, que é o Tribunal de Justiça. Com relação à competência da Justiça Comum, ao que eu tenho notícia, informalmente, não está nos autos do processo, está havendo talvez uma divergência de competência. O que seria isso? A Justiça Comum foi impulsionada a dizer a respeito da cautelar, e a Justiça Trabalhista, ao que me parece, também foi impulsionada a incursionar sobre essa demanda. Não está havendo, na verdade, tumulto. Isso é extremamente normal o que se ocorra. Nesse caso, um órgão superior à Justiça do Trabalho e à Justiça Comum deverá dizer a quem compete diligenciar ou dirigir esse processo. Esse órgão, segundo a Constituição Federal, seria o Superior Tribunal de Justiça. Com relação à competência da Justiça Estadual, nessa decisão prolatada recentemente, aqui na Justiça Comum, entendeu-se que a competência seria da Justiça Comum, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça, órgão incumbido de dizer quem seria o competente, já deixou esclarecido em sua jurisprudência, ou seja, em seus julgados reiterados, de que a competência seria da Justiça Estadual. E na súmula número 4, no enunciado número 4 da súmula de jurisprudência do STJ, está declinado expressamente que a Justiça Comum Estadual incumbe processar e julgar feitos que se discutam a respeito da eleição de sindicatos, seja de qual categoria for. Doutor Wander, outro assunto é quanto à greve dos servidores da Justiça. Aqui na cidade de Iporá, na comarca, os servidores também estão em greve. A gente sabe aí da dificuldade, o senhor mesmo já falou sobre essa dificuldade, processos acumulados. Como é que está essa greve aqui? A gente sabe que também é justo, né, a causa desses funcionários, mas como é que está a greve aqui na cidade? Olha, nós estamos atendendo de forma a cumprir as determinações legais, estamos trabalhando, quando eu digo estamos, estou dizendo o Poder Judiciário, através dos servidores, nós estamos cumprindo a determinação de trabalho, permanecer trabalhando o efetivo de pelo menos 30% das atividades ainda estão em funcionamento. As atividades urgentes, como mandado de prisão, expedição de alvará de soltura, cumprimento de mandado de prisão, estas afetas à seara criminal estão sendo cumpridas de forma a contento. Também na seara civil, casos de alimentos, casos que requeiram uma urgência além do que a própria urgência das pessoas que socorrem do judiciário, estão sendo cumpridos. Mas as atividades
ordinárias, comuns, estão sendo paralisadas em razão dessa reivindicação dos servidores. É bem verdade que isto atrapalha ainda mais a tramitação dos processos, mas, como você bem disse, é uma reivindicação legítima. Nós temos também, em outra vertente, aí na vertente privada, os bancos acabaram de iniciar uma greve e estão de forma a prejudicar a atividade social de uma forma mais impactante do que o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em que pese ter iniciado essa greve, não tem deixado o jurisdicionado sem o amparo mínimo para que os pleitos solicitados na Justiça possam ser alcançados. Conversamos com o doutor Wander, juiz aqui da comarca de Iporá, há pouco mais de 3 meses. Doutor Wander, Alta Cidade TV dá as boas-vindas e deseja que Deus abençoe o trabalho do senhor aqui nessa comarca. Eu agradeço a oportunidade de poder externar, ainda que sucintamente, algumas questões aqui da comarca, afetam a minha competência, que é a 2ª vara da comarca de Iporá, e me coloco à disposição para ulteriores esclarecimentos, para conversar com a população, esclarecer questões jurídicas em que pese nós não podemos incursionar a respeito do mérito de determinadas demandas, de processos que estejam sob meu julgamento ou julgamento dos demais colegas, mas com relação a questões jurídicas, questões que a gente pode comentar, questões legais, comentários sobre a lei, estou à disposição e o gabinete da 2ª vara está à disposição de vocês a qualquer momento que nós tenhamos oportunidade e tempo para dialogar. Muito obrigado.